Então, como surgiu a vida na Terra, né? Pelas diversas teorias e o livro de Urântia. Tem que fechar aqui. A primeira delas, então, a criacionista, que é a teoria da criação, apoiada pelos religiosos, era a que prevalecia. Para eles, um ser superior foi o responsável pela criação do universo e tudo o que há nela. Por isso, havia dificuldade de novos estudos sobre a origem da vida. Além disso, no século XIV, a hipótese da geração espontânea era uma das populares. Nela, os seres vivos surgiam a partir de cadáveres ou outros ambientes. Por exemplo, as cobras nasciam dos lodos encontrados nos rios. Depois surgiu outra teoria, a biogênese, teoria da geração espontânea. É uma das primeiras teorias criadas para explicar a origem da vida. Aristóteles, Descartes, Newton e outros pensadores e cientistas se apoiavam nela. Ela explica que os seres vivos surgiam a partir da matéria orgânica, ou seja, o lodo dos rios originava as cobras e as rãs, já as frutas davam origem aos vermes. Depois surgiu a biogênese, né, para se contrapor à abiogênese. Surgiu entre os séculos XVIII e XIX, quando os cientistas começaram a discordar da abiogênese. Entre eles estão Francisco Redi e Louis Pasteur. A biogênese comprovou que os seres vivos tinham surgido de organismos pré-existentes. Então, em 1862, Pasteur realizou um novo experimento para questionar a abiogênese. Ele comprovou que, mesmo existindo condições essenciais à vida, ar, água e nutrientes, os seres vivos não podem surgir a partir da matéria inanimada. O que ele fez? Ele pegou um caldo de cultura, colocou num frasco, fechou aqui, né, e ferveu. Então, ele esterilizou. Com isso, ele provou que de matéria inanimada não podia surgir nenhum ser. E aí, continuando as teorias, né? A evolucionista. A teoria do evolucionismo está apoiada essencialmente em Lamarck e Darwin, mas foi estudada por diversos cientistas. Ela surgiu para explicar as alterações que as diferentes espécies de seres vivos sofreram com o passar do tempo, na sua relação com o ambiente em que vivem. O Lamarck, ele surgiu com a teoria dele alguns anos antes do Darwin. Na época, ele foi muito criticado, porque ele disse que a evolução ela se dava em função do meio ambiente, né? Que o meio ambiente exercia influência sobre a evolução. Na época, ele foi criticado. O Darwin, depois, no fim da vida, disse que a falha da teoria dele foi não ter levado em consideração o ambiente. E hoje a gente sabe, né, da influência do ambiente. Charles Darwin é um dos principais cientistas que estudou sobre a evolução dos seres vivos, publicando um livro chamado A Origem das Espécies, de 1859. Sua obra foi criada em viagens que ele realizou em várias partes do mundo, onde verificou que, dependendo do local em que estavam espécies adquiriam características diferentes. Ele acreditava que as espécies sobreviveram devido a uma seleção natural. Sua teoria foi aprofundada por outros cientistas. Eu estou indo rápido, mas depois a gente pode voltar na hora de discutir, né? Mais para ter uma ideia de todas as teorias, tá? As diversas teorias, continuando. A cosmozoica, Lieb, Richter e Helmholtz tentaram explicar o aparecimento da vida na Terra com a hipótese de que essa tivesse sido trazida de outro ponto do universo, sob a forma de esporos resistentes nos meteoritos. Isso no século XIX. A presença de matéria orgânica em meteoritos encontrados na Terra tem sido usada como argumento a favor dessa teoria.
o que não invalida a possibilidade de contaminação terrestre após a queda do meteorito. E a panspermia. Arrhenius propôs uma teoria semelhante, segundo a qual a vida se teria originado em esporos impelidos por energia luminosa, vindos numa onda do espaço exterior. Atualmente, essas ideias caíram em descrédito, pois é difícil aceitar que qualquer esporo resista à radiação do espaço, ao aquecimento da entrada na atmosfera. Então, a gente vai vendo que, à medida que vai evoluindo, algumas teorias também, além de não ser comprovadas, vão caindo por terra, né? O que você entende por esporo? O que vocês entendem por esporo? O esporo é uma parte uma pré-bactéria, alguma coisa assim, é uma fase anterior. A panspermia dirigida. Crick e Orgel sugeriram uma teoria de panspermia dirigida, em que o agente inicial da vida na Terra passaria a ser colônias de micro-organismos. Do micro-organismo, então, Advaldo, melhor explicando, assim, não só de bactéria. Transportadas numa nave espacial não tripulada, lançada por uma qualquer civilização muito avançada. A vida na Terra teria surgido a partir da multiplicação desses organismos no oceano primitivo. Isso já é uma teoria da década de 80. Vai ver que alguém viu os portadores da vida lá jogando micro-organismos para baixo. Depois surgiram outras teorias, a evolução química. Alexander Oparin formula uma teoria revolucionária que tentava explicar a origem da vida na Terra, sem recorrer a fenômenos sobrenaturais ou extraterrestres. Sua hipótese se resume nos seguintes fatos. Na atmosfera primitiva do nosso planeta existiriam metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água. Sob altas temperaturas, em presença de centelhas elétricas e raios ultravioletas, tais gases teriam se combinado, originando aminoácidos que ficavam flutuando na atmosfera. Com a saturação de umidade da atmosfera, começaram a ocorrer chuvas. Os aminoácidos eram arrastados para o solo. Submetidos a aquecimento prolongado, os aminoácidos combinavam-se uns com os outros, formando proteínas. As chuvas lavavam as rochas e conduziam as proteínas para os mares. Surgia uma sopa de proteínas nas águas mornas dos mares primitivos. As proteínas dissolvidas em água formavam coloides. Os coloides se interpenetravam e originavam os coacervados. Os coacervados englobam moléculas de núcleo-proteínas. Depois organizavam-se em gotículas delimitadas por membranas lipoproteicas. Surgiam as primeiras células. Atualmente se discute a composição química da atmosfera primitiva do nosso planeta, preferindo alguns admitir que, em vez de metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água, existisse monóxido de carbono, dióxido de carbono, nitrogênio molecular e vapor d'água, que é o que existe, né, hoje, que a gente sabe. E aqui tem mais uma teoria, então. Stanley Miller realizou em laboratório uma experiência. Ele colocou num balão de vidro metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água. Submeteu-os a aquecimento prolongado. Uma centelha elétrica de alta tensão cortava continuamente o ambiente onde estavam contidos os gases. Ao fim de certo tempo, Miller comprovou o aquecimento de moléculas de aminoácidos no interior do balão, que se acumulavam no tubo em U. O aparecimento, desculpa. Em 1957, Sidney Fox submeteu uma mistura de aminoácidos secos a aquecimento prolongado e demonstrou que eles reagiam entre si, formando cadeias peptídicas, com o aparecimento de moléculas proteicas pequenas. As experiências de Miller e Fox comprovaram a veracidade da hipótese de Oparin.
E tem mais outra teoria, panspermia cósmica. Surgiu na antiguidade através do filósofo grego Anaxágoras, mas com um conceito diferente do que existe hoje. Depois, passou por outros pesquisadores até chegar aos cientistas Thomson, Arrhenius e Berzelius, que apontaram que o surgimento da vida ocorreu por meio de substâncias que vieram de outros planetas e chegaram à Terra através de meteoros e poeira cósmica. Apesar de sofrer um certo preconceito por alguns cientistas, ganhou força no século XIX, por Hermann von Helmholtz, e depois deles, outros continuaram as pesquisas para a obtenção de novas provas para a teoria, sendo criadas outras linhas de pensamento, como a nova panspermia e panspermia dirigida, que foi as que nós já vimos, né? Fred Hoyle foi um dos maiores defensores da panspermia, juntamente com Chandra, que eu não sei dizer esse sobrenome aí, formulou a nova panspermia, teoria segundo a qual a vida se encontra espalhada por todo o universo. Esporos de vida fazem parte das nuvens interestelares e chegam a planetas próximos às estrelas, abrigados no núcleo de cometas. Esses esporos já conteriam códigos que regeriam seus desenvolvimentos futuros. E a maioria dos cientistas tende para a teoria da geração espontânea, ou seja, que a vida se formou aqui a partir dos elementos químicos primordiais do planeta. Mas nos últimos anos podemos dizer que cresceram mais as dúvidas do que a certeza quanto a essa teoria. As mais aceitas. A vida se formou a partir dos elementos químicos que deram origem ao planeta. É a chamada teoria da geração espontânea. Ou a vida veio de fora num estágio de desenvolvimento que pode ter sido maior ou menor. É a chamada teoria da panspermia. Mas de onde viemos? Após a comprovação da biogênese por meio de vários experimentos, outra dúvida surgiu. Qual a origem dos primeiros seres vivos? Teoria sobre a origem dos primeiros seres vivos, a teoria da panspermia cósmica e da evolução química. Mas essas não entram em conflito, pois ambas confirmam que houve um processo de evolução molecular, além das condições ambientais favoráveis para o surgimento da vida na Terra. E quando começou, a vida na Terra teria surgido há cerca de 3 bilhões de anos, provavelmente quando formas primitivas desenvolveram estratégias mais eficazes de captar energia do Sol, segundo estudo publicado na revista científica Nature. Um modelo matemático do genoma calculou a idade dos genes mais velhos entre os seres vivos. A conclusão é de cientistas do MIT, que construíram um fóssil genômico, essencialmente um modelo matemático que tomou 10 mil genes chaves existentes hoje, calculou como evoluíram a partir de um passado muito distante. Os cientistas Eric Alm e Lawrence David afirmaram que a grande emergência provavelmente se deu através do advento de um processo bioquímico chamado transporte de elétrons. A grande mudança que Alm e David apelidaram de expansão arqueana foi seguida cerca de 500 milhões de anos depois, de um fenômeno conhecido como grande evento da oxidação, quando a atmosfera terrestre se tornou progressivamente impregnada de oxigênio. E há 500 milhões de anos, segundo o livro de Urântia, foi que começou a vida na Terra. O grande evento de oxidação foi possivelmente a maior reviravolta de espécies da história da Terra, uma vez que as formas de vida primitiva ou biológicas anaeróbicas morreram, sendo substituídas por formas aeróbicas maiores e mais inteligentes. Os fósseis remotos datam de um período chamado de explosão cambriana, 588 milhões de anos atrás. Mas com raras exceções, formas de vida pré-cambrianas tinham o corpo macio e, por isso, não deixavam marcas fossilizadas. E esse cara aqui, que foi o pioneiro da paleontologia, falou uma
uma coisa muito legal. Quando começaram a ser desenterrados ossos de dinossauros e outros animais extintos, o sábio francês Georges Cuvier ofereceu a mais extraordinária dessas adaptações. São ossos de animais que não conseguiram embarcar na Arca de Noé e morreram no dilúvio bíblico. Isso um paleontólogo, né? Bom, não sei se vocês querem comentar alguma coisa, ou a gente vê a parte de Urântia e depois comenta. Para mim, de tudo que eu vi, essa da panspermia ainda é a que mais se assemelha, né? Se for possível, Stella, se você puder dar continuidade com o comentário sobre o livro de Urântia, depois a gente faz uma conclusão final, porque aí você tem mais embasamento teórico e conhecimento sobre o que o livro de Urântia diz. Ok. Alguém mais quer comentar alguma coisa ou continuamos, então? Não tem muitos slides, acho que mais uns 8, 9 agora. Aí a gente pode fazer um comparativo melhor mesmo. Depois eu posso voltar em alguns, se for preciso. Então, segundo o livro de Urântia, né? Claro que eu tirei algumas partes, né? Bem mais completo que eles falam, mas... Então, o que os portadores da vida disseram? Que a vida não se origina espontaneamente. Isso agora tudo que está no livro de Urântia. A vida é gerada de acordo com os planos formulados pelos arquitetos do ser, não revelados, e surge nos planetas habitados por importação direta ou em consequência das operações dos portadores da vida dos universos locais. Esses seres que portam a vida estão entre os mais interessantes e versáteis das diversas famílias de filhos do universo. Estão encarregados de elaborar a vida para as criaturas e levá-la às esferas planetárias. E depois de implantar a vida nesses novos mundos, permanecem neles por períodos longos para fomentar o seu desenvolvimento. Modelos de organização da vida. O número 10, o sistema decimal, é inerente ao universo físico, mas não ao espiritual. O domínio da vida é caracterizado pelo 3, o 7 e o 12, ou pelos múltiplos e combinações desses números básicos. Há 3 planos primordiais de vida, essencialmente diferentes, segundo a ordem das 3 fontes e centros do paraíso. E no universo de Nébadon, essas 3 formas básicas de vida estão separadas em 3 tipos diferentes de planetas. Havia originalmente 12 conceitos distintos e divinos de vida transmissível. Esse número 12, com as suas subdivisões e múltiplos, perfaz todos os modelos básicos da vida, em todos os 7 superuniversos. Há também 7 tipos arquitetônicos de projetos de vida, arranjos fundamentais das configurações de reprodução da matéria viva. Os modelos de vida de Orvonton são configurados por 12 portadores de hereditariedade. As ordens diferentes de criaturas de vontade estão configuradas segundo os números 12, 24, 48, 96, 192, 384 e 768. Em Urântia, há 48 unidades de controle de modelos, determinadores das características nas células sexuais da reprodução humana. A ciência diz ser 46, mas o que se acha que pode ser 46 cromossômicos e mais 2 sexuais, né, que eles somaram ali. Formulação da vida. As vidas planetárias, portanto, ainda que semelhantes, sob alguns pontos de vista, são diferentes de várias maneiras em cada mundo evolucionário. Mesmo em uma série uniforme de vida, em uma única família de mundos, a vida não é exatamente a mesma em 2 planetas quaisquer. Há sempre um tipo planetário, pois os portadores da vida trabalham constantemente em um esforço de aperfeiçoar as fórmulas vitais que são confiadas à sua guarda.
Há mais de 1 milhão de fórmulas químicas fundamentais ou cósmicas que constituem os modelos parentais e as inúmeras variações funcionais básicas das manifestações da vida. Pois com 1 milhão de fórmulas, né, eles podiam ter escolhido algo melhor para nós, eu acho. O satélite de número 1 da esfera de planejamento da vida é o reino dos físicos e eletroquímicos do universo, que servem como assistentes técnicos dos portadores da vida, no trabalho de captar, organizar e manipular as unidades essenciais de energia empregadas na elaboração dos veículos materiais para a transmissão da vida, o chamado plasma germinador, que é o que eles trazem para os planetas, né? Só que no nosso caso não aconteceu isso. Os laboratórios planetários de planejamento da vida estão situados no segundo satélite desse mundo, de número 2. Nesse laboratório, os portadores da vida e todos os seus parceiros colaboram com os Melquisedeques no esforço de modificar e possivelmente aperfeiçoar a vida projetada para a implantação nos planetas decimais de Nébadon. A vida que agora evolui em Urântia foi planejada e parcialmente elaborada nesse mesmo mundo, pois Urântia é um planeta decimal, um mundo experiencial de vida. No mundo, em cada 10 é permitida uma variação maior em relação ao projeto modelo de vida do que nos outros mundos não experienciais. Então, né, a gente sempre diz, a vida de Urântia não veio de fora, assim, mas ela foi planejada e parcialmente elaborada nesses mundos, sim. Ele só não veio, o plasma, aquele que eles implantam, eles não trouxeram, eles usaram materiais daqui. Eu imagino mais ou menos assim, que nem uma receita de bolo, né? Que eles trouxeram a receita, como é que tinha que fazer, mas pegaram os ingredientes daqui, não trouxeram aquele plasma germinativo que a gente viu antes de lá. A vida não aparece espontaneamente nos universos. Os portadores da vida devem iniciá-la nos planetas até então estéreis. Eles são portadores, disseminadores e guardiães da vida, tal como ela surge nos mundos evolucionários do espaço. Toda a vida das ordens e formas conhecidas em Urântia surge com esses filhos, se bem que nem todas as formas de vida planetária existam em Urântia. O corpo de portadores da vida, designado para implantar a vida em um novo mundo, consiste usualmente em uma centena de portadores mais experientes, com 100 assistentes e 1000 custódios. Os portadores da vida frequentemente levam o plasma real da vida para um novo mundo, mas nem sempre. Algumas vezes organizam os modelos da vida apenas depois de chegarem ao planeta de designação, de acordo com fórmulas previamente aprovadas, para uma nova aventura de estabelecimento da vida. A origem da vida planetária de Urântia foi essa e aconteceu desse modo. Uma vez providos os modelos físicos de acordo com as fórmulas aprovadas, então, os portadores da vida catalisam esse material sem vida, comunicando-lhe, por meio das suas pessoas, a centelha da vida do espírito, e daí em diante o modelo inerte torna-se matéria viva. A era da aurora da vida. Não vos deixeis confundir pelo fato de sermos chamados de portadores da vida. Podemos transportar a vida, e nós a transportamos aos planetas, mas não transportamos nenhuma vida para Urântia. A vida de Urântia é única e original com o planeta. Esta esfera é um mundo de modificação da vida. Toda a vida que surgiu aqui foi formulada por nós, aqui mesmo no planeta, e não há outro mundo em todo o Satânia, e mesmo em todo o Nébadon, que tenha uma existência de vida igual a essa de Urântia. A centelha vital, o mistério da vida é conferido por intermédio dos portadores da vida, não por eles. Na verdade, eles supervisionam essas operações, formulando o próprio plasma da vida. Mas é o espírito materno do universo que provê o fator essencial do plasma da vida.
Da filha criativa do Espírito Infinito vem aquela centelha de energia que anima o corpo e que é o presságio da mente. Então, de slides era isso, né? Agora vamos discutir as diversas teorias e para mim, assim, de todas, claro, o livro de Durante ele é criacionista e evolucionista, né? Porque ele diz que a vida foi criada e depois ela foi evoluindo, né? Lá dos primitivos, lá dos mares, do vegetal, depois passou para animal, depois foi. Então, ela é criacionista e evolucionista. Para mim, hoje, assim, a teoria que mais se aproxima é essa da panspermia, que diz que a vida veio de fora, né? Claro que eles ainda não... Porque, mesmo eles formulando a vida aqui, os portadores da vida, todo o projeto, tudo, né? Em outros planetas, até ela realmente vem de fora, aquele plasma germinativo, e no nosso caso ela foi desenvolvida aqui, né? Mas veio toda a formulação de fora. Então, para mim, é a teoria que mais se aproxima, né? Pois é, e a gente achando os ETs esquisitinhos, hein? E a gente achando os ETs esquisitinhos. Mas vocês viram a quantidade de vidas que tem, né? Bom, tem mais de 1 milhão de fórmulas lá para os portadores da vida brincar. E as diferentes vidas nos diferentes planetas, né? Não são iguais todas. Não são, mas como eles são mais ou menos padrão, modelo padrão, eu acho que os esquisitos somos nós. Eu não sei, eu acho isso. Eu acho que quem tem os olhos grandes, sabe, a perna curta, eu acho que é a gente. Mas ele falou de 48 fórmulas. Foi fórmulas ou qual foi a palavra, Estela? Como assim? Que ele fala em 3, 7, 12, e depois ele fala em vários números, mas aqui em Urântia foi a 48. Bota Não é sobre o código genético? Não, os cromossomos. Cromossomos? Ok. Foi os cromossomos, né? Que eles dizem que a gente tem 48. Nós temos 46. Por que eu fiz? Nós temos 46. Mas a gente imagina que eles estejam contando os 46 mais 2 sexuais. Tá. E aqueles outros números, vamos dizer, são seres que em outros planetas têm aquela quantidade toda de cromossomos? Ou seria... Aqueles números ali que eles falam, né? Sim. Mas eles não especificam. Deve ser modelos de outros planetas. Aqui o modelo é de 48 cromossomos. Ok. O nosso modelo é esse, deve ser modelos de outros planetas. E aquele 3, 7, 12? Então, aqueles são números nos quais se baseiam as combinações para se fazer vida. Então, são os números bases. E através dessas bases é que você vai começar a vida. Mas não é, por exemplo, o número de cromossomos, essas coisas, não. Pode ser, por exemplo, elementos, então, agrupamentos de 3, 7, 12, entende? Aqui, ó, as ordens diferentes de criaturas de vontade estão configuradas segundo os números 12, 24, 40. Em Urântia, há 48. Essa é a configuração, né? No nosso caso, os cromossomos. Eu acredito que sejam cromossomos também, nos outros, pelo que eles falam, né? Sim. E aí são outros planetas que a gente não sabe onde. O que tiver menos será seres, sei lá, menos evoluídos, e os que têm mais
mais evoluídos? Será que tem alguma correlação com isso? Uma coisa eu aprendi, Israel. Os Claro. menos evoluídos somos nós. Os menos evoluídos somos nós, não é outros, é nós. Porque em outros cursos que eu fiz, assim, outras coisas que eu estudava, nem me lembro, eu me lembro que às vezes eles falavam que era para nós termos 12 fitas de DNA em vez de 2, né? Então, talvez esses seres aí, alguém, sei lá, onde é que captou isso, talvez alguns seres tenham, né, mais fitas de DNA, mais... Mas eu também já ouvi sobre, na verdade, eu já li sobre isso, que seres mais evoluídos do que nós têm mais fitas no DNA, que a gente só tem as 2, né? A gente ainda tem as 2 e eu acho que é só 10% que está ativo, né? O resto é o que eles consideram DNA lixo. O que deu para entender foi isso. Uhum. Eu acho que é isso, e isso eu já ouvi, sei lá, alguém, da onde que alguém... Agora, se for discutir sobre as teorias todas que você passou aí, que dá para entender pelo nível de conhecimento que eles tinham naquela época, como foi surgindo, né? E as coisas foram tecnologia, principalmente tecnologia, principalmente no século XIX e XX, que aí despertou para algumas coisas novas, né? Darwin, com as viagens dele, ele percebeu as mudanças de animais, isso tudo, e viu que poderia seguir por aquele caminho. Mas ele, como você mesmo disse, o outro antes dele, que eu não me lembro do nome, falava que o meio ambiente também participava disso, né? E aí eu acho que ele, como ele depois disse, que ele tinha que levar em consideração isso tudo. Então, até o século XIX, a de Darwin foi, vamos dizer, até pouco tempo atrás, a verdade é essa, né? Quando a gente começava a estudar, se falava só em Darwin. Essas outras que foram mais expandidas recentemente, sei lá, nos anos 90, 80, 90, 2000. E ainda é a grande teoria aceita, né, de Darwin. Sim, ainda sim. Sim. O grande problema é que ninguém aceita que a vida possa ter vindo fora da Terra, né? Agora tem essa teoria da panspermia que estão... Porque eles podem formular um monte de teoria, mas ninguém consegue provar de onde veio a primeira vida, né? Sim, verdade. Uma coisa aqui, mesmo eles fazendo aqueles caldos de culturas, aquelas coisas, eles não conseguiram criar uma vida, né? Então, o difícil para eles é isso. Talvez porque não tem o espírito da mãe, né? Que falta isso, que diz ali no livro de Urântia. E viu da onde que vem a vida, né? Do espírito materno. Os portadores da vida fazem tudo, mas não conseguem dar a vida, né? Uma coisa aqui. É muito legal essa comparação que a Estela tenta estabelecer, nos passar, em relação a essa teoria. E bem lembrado Israel, né? Porque lendo um estudo do livro do Charles Darwin, Origem das Espécies, e inclusive críticas, no livro dele há mais de, eu não me lembro bem qual é o número, mas deve ser mais de 1.200 expressões com início de conversa, usando, acho que o presente do subjuntivo, se eu não me engano. Acreditamos que, tudo nos leva a crer que, tudo nos faz pensar que. É muito difícil ter afirmação de algo sobre isso ou aquilo, porque para a época era o que melhor se tinha, né? A experiência dele, as viagens dele, então ele foi tentando colocar os pingos nos is ou montar as caixinhas. Aí quando se estabelece, por exemplo, eu poderia hoje, eu posso falar que agora, do jeito que eu li um pouco, que eu li, não estudei nada com profundidade, mas digo assim, besteira, besteira, besteira. Poderia dizer que tudo que ele colocou, ou alguns outros,
que é tudo besteira. A não ser esse lance da panspermia, né? Que é uma coisa um pouco mais palatável, vamos dizer assim, né? Quer dizer, você trouxe os esporos, ou trouxe a sementinha, e aquelas se adaptaram e evoluíram. Aí, quando você pega o livro de Urantia, escrito agora em 1930, e que traz uma visão diferente, bem como a Estela diz, criacionista e evolucionista, nada disso dá para acreditar que não tenha tido um orquestrador, né, um planejador disso tudo. Porque, na minha ignorância, é impossível admitir que as coisas possam ter evoluído assim, sem um pensamento, sem um fundamento. Eu não acredito, não dá. Na minha pequenez de pensamento, eu não acredito. Então, é legal para ter base de comparação, mas, aos olhos de hoje, a ciência vai nos ajudar, sim, a tentar compreender a origem da forma como ela foi, mas, com certeza, na minha humilde opinião, a concepção de vida, a criação e tudo que nós temos aqui, sempre teve aí um maestro, né? É só isso que eu queria dizer, desculpem. Gente, querem voltar em algum slide, alguma coisa? Ficou tudo entendido? Estela. O que vocês acham? Fala. Estela. Oi. Robson. Oi, Robson, fala. Eu acho que o grande X da questão está aí no que você falou. É que, ao longo do tempo, as pessoas foram fazendo exclusões, entendeu? Aí, o Darwin tinha uma visão, e isso é inegável, de que ele precisava provar de que as concepções criacionistas não tinham legitimidade. Essa que é a grande verdade. Por trás da teoria de Darwin está um certo ateísmo. Tá? Ele não disse que Deus não existia, mas, entre aspas, quis dizer. O grande problema é que separaram o criacionismo do evolucionismo. Que eu acho que esse que é o grande erro. A nossa briga não está em se é evolução ou se é criação, mas a combinação de ambas, que eu acredito que é aquilo que é mais próximo. E, para encerrar, eu digo o seguinte, hoje em dia já tem teorias novas. Se alguém já leu o Shedrack, né, e a teoria dos campos morfogenéticos, ou a teoria dos campos mórficos, vai verificar que ele está discutindo uma teoria que também faz muito sentido. Tá? Então, eu acho que assim, o que mais se aproxima da minha visão é aquilo que o livro de Urantia expõe, que é exatamente isso, o criacionismo e o evolucionismo juntos. Eu não aceito a teoria de Darwin como aquela que é feita nas escolas, porque se a gente olhar hoje as nossas escolas, todos os biólogos são formados a partir da teoria de Darwin. E se algum professor for para a sala de aula defender teoria criacionista, é criticado. Né? Por quê? Porque o que prevalece é o darwinismo. Nas nossas escolas, na maioria, o que é ensinado é o darwinismo. Né? Eu espero que o livro de Urantia dê essa reviravolta realmente. Só que a dos campos mórficos, ela não é para explicar a origem da vida, né? Ela não explica. A teoria do Sheldrake não é para explicar a origem da vida. É outra teoria. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que porque o Darwin, na verdade, antes da filha dele morrer tragicamente lá, o Darwin ele acreditava em Deus. Depois ele passou a ser agnóstico, mas ele nunca foi ateu. Né? Talvez por ele ter estudado tanto e ter percebido que ele não conseguiu explicar, né, a primeira origem lá. Onde começou a primeira? Eles falam geração espontânea e tudo, mas como é que se deu isso? Né? Como é que se deu a vida?
Então, eles não conseguem explicar, até hoje não conseguem explicar. Roberto, o design inteligente, não sei quem que assistiu aqui aquelas palestras que eu fiz sobre por que eu acredito em Deus, que eu falei bastante no design inteligente também, né? Que é a teoria que alguns cientistas tentam explicar a origem da vida, só que o design inteligente também está caindo por terra hoje, pela própria ciência, porque tem vários fatores ali que eles não conseguem explicar e a ciência já está explicando. Então, o design inteligente, naquela palestra que eu fiz lá, Porque Acredito em Deus, eu até coloquei os motivos lá, porque já está caindo em descrédito, né? Porque tem coisas que eles diziam que era impossível a ciência explicar, e mecanismos assim no nosso organismo, e hoje a ciência já está explicando. Também é uma teoria que já está caindo. Então, eu ainda acho que vai ficar essa do criacionismo e evolucionismo, que é a teoria que eles estão chamando agora uma nova geração de cientistas, já substituindo o design inteligente, que é a dos evolucionistas teístas, que é exatamente isso, né? Se vocês lembram, lá no final da palestra, eu até falei e mostrei. Parece que os caras leram o livro de Urântia, porque agora o que está surgindo é isso, os evolucionistas teístas, que é os que acreditam em Deus e são evolucionistas, né? Porque a gente sabe que a vida evoluiu, né? Isso aí ninguém duvida. Então, porque Deus, Deus, assim, enfim, a vida foi criada aqui, mas depois ela evoluiu por nossa conta, né? Provavelmente a evolução foi exatamente pela química que tinha aqui dentro, no planeta, e as condições externas, né? O ambiente, ambientes mais hostis, possivelmente por causa disso. Aí a melhor espécie foi se desenvolvendo. Porque ela foi implantada em 3 lugares diferentes, né? Mas em alguns lugares do livro se fala que em alguns momentos teve uma ruptura e uma mudança drástica rapidamente da evolução. Né? Quem sabe ali os portadores da vida fizeram aquelas mudanças para direcionar, como foi aqueles 100 que restaram dos lêmures, que aí foi a parte nossa e a parte dos chimpanzés. Né? Pode ter, eu acho que não foi jogado aqui, deixa aí, eu acho que eles ficaram aqui administrando tudo isso e deixando seguir o que achava que poderia ser interessante ou que não ia complicar. Mas quando complicava ou precisava fazer uma mudança, eles deviam. Eles ficaram aqui, né, fazendo... Eu acho que sim, eles têm aqueles subitamente que eles falam no livro, né? Sim. Acontecia aqueles saltos, assim... E por várias vezes ele diz que quase que foi perdido, né? Toda a evolução até um certo ponto, assim, que daí aí acredito que eles interferissem para não se perder tudo, né? E começar tudo de novo. Seria como um experimento mesmo, né? Que você vai conduzindo e à medida que vai tendo, por exemplo, micro-organismos indesejados, você ou retira, né? Isso na prática de laboratório, ou você vai retirando e aí você vai talvez influenciando o ambiente, né? Dando mais condições para que o ser que você precisa se desenvolva melhor. Eu também acredito, até era a pergunta que eu ia fazer, porque eu não li essa parte ainda, né? Mas se eles iam conduzindo, né, a evolução da Terra exatamente para manter os seres que eles querem mesmo que sobrevivam, né? Outro ponto importante que eu achei ali que você falou, Estela, é sobre essa questão do oxigênio, que ali também teve uma mudança muito drástica para seres anaeróbicos, para seres aeróbicos, né?
Então, acredito que ali eles já eliminaram boa parte dos micro-organismos que eles acreditavam serem desejados. E ali, tu viu que ali, isso aí é a ciência que diz, né? Mas pelo livro de Urântia, a vida começou há 500 milhões de anos, e é exatamente ali quando a ciência comprovou que começou o oxigênio, né? Bem interessante isso. Porque eles implantaram a vida, né, nos mares, e aí ela começou a evoluir. E aí coincidiu com isso que a ciência diz, que quando começou o oxigênio que... Até não, assim, vou comentar algo, mas por leitura mesmo, né? Hoje dizem que os micro-organismos que produzem oxigênio não são as plantas, e sim as bactérias, que estão, as cianofícias que estão no mar, né? Então, muito provavelmente, começou ali, e aí, à medida que elas foram crescendo, se reproduzindo e produzindo oxigênio, acho que conseguiu manter o nosso sistema de forma mais adequada para que a gente pudesse, né, evoluir até os seres humanos. Mas é bem curioso mesmo, bem interessante. E também no livro, o que, como a gente é um mundo de experiência, ele deixava muitas vezes chegar até um ponto para ver se ia dar certo. E não foi aquela coisa certinho, não. Vamos aqui, vai tirando. Não, soltava aí e deixava. Agora, não passava dos limites, aí sim eles interviam ou ajudava na evolução. Tanto que tem aquela questão das bactérias, né, que a gente já fez em várias apresentações, que eles perceberam ali as nossas doenças, né, causadas por bactérias, e eles resolveram deixar passar, porque senão eles iam ter que regredir muito ainda, né, lá, sei lá, eu acho que voltar muito ainda, assim, para lá nas vidas mais primitivas, né? Então eles iam ter que voltar, e acho que ia ser um atraso grande, assim, para a evolução. Aí eles resolveram deixar, não, Adão e Eva vão corrigir, né, lá na frente, isso aí com o sangue violeta corrige. E aí nós nos ferramos, né, porque Adão e Eva falharam. Estela, se formos nessa linha de raciocínio, o pessoal não sabia o que estava fazendo, estava na tentativa e erro. Olha... É um experimento, né? Então, tu cria as condições, mas a própria vida, ela vai vencendo, né? É a doença que não sabe o que é que está fazendo. Não é bem assim, não é bem assim. É um planeta experiencial. Aí... Até porque boa parte de muitos micro-organismos, muitas bactérias fazem parte do nosso sistema digestivo, né? Então, eles são necessários exatamente para que talvez criasse um ser humano mais adequado, né? Não só com as bactérias que nos matam, que trazem problema, mas para aquelas que são positivas, são boas, né? Eu não vejo assim, eu vejo realmente assim, como um experimento, como seres que vieram para cá, começaram a criar as condições e botar a gente, mas os seres que estão aqui, eles também têm que se movimentar, eles também têm que lutar pela vida, né? A gente não ganha nada de graça, então eles vão conduzindo, mas o experimento em si, quem faz são os seres que estão aqui. Eles param totalmente de interferir quando aparecem os primeiros seres humanos, né? Aí sim, aí eles vão embora e não interferem mais. Até ali eles interferem, mas nesse caso das bactérias, eles não quiseram, porque eu acho que eles ia dar muito trabalho, não sei, iam ter que regredir muito, e aí eles deixaram para os outros corrigir lá na frente, só que eles não sabiam que ia dar tudo isso aí com Adão e Eva, né? Nós estamos falando de uma história que é igual a um queijo suíço. O que faltou foi mais... Os buracos que são importantes para o queijo. Cheio de buracos. Né? Sem os buracos não teria o queijo. E não seria bom, né? Não seria um queijo suíço, seria um outro queijo. Eu particularmente, digamos assim, não me atrevo a me arriscar, não. Pelo que a gente lê no livro, é uma sequência muito
organizada e preparada. Só que tinha etapas, e essas etapas foram perdidas, né? Os Adões mesmo, se ficasse os filhos de Adões que foram embora, poderia dar uma ajuda até maior, mas ficou uma pequena quantidade, e dali eles se multiplicaram, mas a gente teve essa desensorte, né? Se todos ficassem, talvez nós tivéssemos mesmo com o que aconteceu, nós teríamos outra quem sabe, outro destino. Explica, mas não justifica. Claudeir, nós vamos ver nas raças semana que vem, mas quando surgiram os neandertais, não foi criado pelos portadores da vida, porque eles já não estavam mais interferindo. E as raças Sangiques também não foram súbitas em mutação. Elas nasceram todas, até porque em todos os planetas tem as raças coloridas, em alguns tem só 3, e como no nosso caso são 6, mas elas nasceram de uma família, elas não apareceram subitamente assim. E é um projeto dos portadores da vida também para a nossa evolução, nascer ou 3 ou 6 raças de cores. E até o livro explica por que isso, né? Uma vez eu fiquei curiosa, daí procurei e estava lá. E eles separam assim até para ajudar na evolução, porque eles dizem que da mesma cor, assim, as pessoas tendem a ser mais gregárias, né? Então tem mais tempo assim para ir evoluindo. Estela, e tem outro fato também, né, Estela? Que nós não somos os únicos seres de vida aqui no planeta, né? Nós já estudamos que existem os seres intermediários, apesar de serem de uma outra linhagem, diríamos assim, mas eles existem, né? Aqui no planeta, inclusive antes de nós, né? Provavelmente antes de nós, segundo o livro de Urântia, né? Então não deixa de ser vida, mas é um outro tipo de vida. Os seres intermediários, eles nasceram depois, quando já existiam os seres humanos, né? Porque o primeiro ser humano veio há 1 milhão de anos, e os primeiros seres intermediários nasceram depois de 500 milhões de anos, né? Parece que no ano 33, alguma coisa assim, depois que o príncipe já estava aqui. Então, há mais ou menos 500 milhões de anos vieram os primeiros, depois os... 500 mil anos. Mil. Tá, 1 milhão de anos a vida, tanto 1.000, milhão, e há 500 mil anos, quando veio o príncipe, dali a pouco, acho que dali parece que 33 anos que eles falam, nasceram os primeiros intermediários. Filho de Ivan. E depois, depois de Adão e Eva, ali nasceram os segundos, né? Então, eles são bem, comparados, eles são bem recentes, assim, né, há 30 mil anos, alguma coisa assim. Mas isso aí, quando a politicagem, para a gente entender a politicagem lá em cima, quando foram... o livro de Urântia surgiu, o documento 4, que era Jesus Cristo, se fala que teve uma discordância entre 2 grupos, né? Que um menor fez essa declaração, todo esse trabalho, e o outro foi até o tribunal para que não divulgasse isso, não foi? Divulgasse o quê, Israel? A quarta parte do livro, que é... a gente viu aquele dia das criaturas Estava lendo, eu fico olhando, veio aqui na cabeça pelo seguinte, para a gente entender que até lá em cima tem política, tem discordância, tem partido contrário. Eu acho que mais que aqui, até às vezes. Gente, mais comentários, parece que entenderam tudo. Assim, não sei, queria ver mais opiniões, assim, o que vocês acham.
né, se a gente comparar com o livro de Durant, com o que a ciência descobriu até hoje. Olha, eu quero somar, Estela, pessoal. Eu li um livro chamado Universo Inteligente. Ele é escrito por Fred Hoyle. Eu até coloquei o link para esse livro aí no chat. Ele é um astrônomo e ele propõe essa teoria do, como que chama? Panspermia. Mas ele faz uma observação que, de certa forma, está no livro de Durant. Ele calcula a probabilidade, entendeu? De, por acaso, você formar o código genético de um mínimo de proteínas e enzimas necessárias para a vida acontecer. E a probabilidade é mínima, entendeu? Só o acaso, selecionando, não daria para chegar ao genoma atual. Então, eu coloquei um link aí também. Se todo o universo atual, o volume do universo inteiro atual, tivesse preenchido cada litro com 1 mol de genoma humano, e desde 15 bilhões de anos atrás, a cada segundo, cada genoma tentasse uma nova combinação, não daria para acertar de um gene humano, entendeu? Quanto mais um gene, ele deve ter em torno de 200 bases nucleotídicas. Quanto mais acertar o genoma, que tem cerca de 3 bilhões de bases nucleotídicas. Então, se você for lá no cálculo matemático mesmo da probabilidade, é praticamente impossível que, por acaso, a gente chegasse no genoma. Então, é imprescindível que haja um organizador. No livro de Durant, tem uma passagem, eu coloquei aí no chat, que fala que as criaturas intermediárias, não apenas sobre a evolução da vida, mas tem vários fatos na natureza que comprovam que tem uma mente inteligente organizando o universo. Então, essa ideia de conciliar a evolução natural e a seleção gradual dos organismos mais adaptados, com o criacionismo e as mutações súbitas, onde aparecem novas espécies, é a única explicação plausível mesmo, razoável e matematicamente provável, né? Eu acho que nessa discussão não tem só a parte da razão científica ou da fé religiosa, tem muitas paixões também, entendeu? Que impedem, às vezes, tanto os religiosos quanto os cientistas olharem com neutralidade a questão, né? Isso foi uma grande divisão entre os cientistas e os religiosos, essa questão da evolução. E eu acho que o que é apresentado no livro de Durant, ele pode ser um bálsamo unificador dos buscadores da verdade. E não é apenas uma explicação geral. O livro de Durant, ele é cheio de revelações antropológicas, arqueológicas, que muitas vezes estão sendo comprovados de uma maneira inexplicável, né? Por exemplo, tem um prêmio Nobel, o nome dele é o que fez o PCR, eu acho que é Gary Milles. Na página dele, ele tem alguns textos que ele coloca citações de revistas científicas da Nature, da Science, de 2005, e citações do livro de Durant. Então, por exemplo, a evolução,
ele fala, por exemplo, de um artigo científico que eles falam de um gene que tem a ver com o desenvolvimento do cérebro. Aí, no artigo, na conclusão do artigo, ele diz assim: então, nós estimamos que há 37 mil anos, com um erro de alguns mil anos, houve um surgimento de um gene importante para o desenvolvimento do cérebro humano. Mas ele fala 37 mil anos. Aí o Kerry Buckmillans, ele cita o livro de Urantia, a vinda de Adão e Eva há 37 mil anos atrás. É o microcefalim, que eles descobriram. Como, Estela? Microcefalim. Exatamente. E como essa, tem muitos. Então, eu acho que já chegou num ponto que não vê quem não quer, entendeu? Assim, porque se você for estudar, comparar, já tem muito argumento de que esse livro, ele não poderia ter sido criado assim. Tem muitos sincronismos, né? Então, eu acho que os buscadores da verdade, tanto da verdade do ser, que é a verdade da gente experimentar no nosso interior a presença da fonte do nosso ser, quanto a verdade das coisas, né, que é a verdade da ciência. Esses buscadores da verdade, eles vão se encontrar. E essa talvez seja a maior maravilha, no meu entendimento, do livro de Urantia, é que ele consegue apresentar um panorama do universo que é coerente, desde a ciência das coisas físicas até a verdade do ser que nos originou e que está pulsando no nosso coração. Tem uma passagem do livro, né, que, para mim, expressa essa união da ciência e da religião, da verdade científica e da verdade do ser, e diz assim, ó: você pode conhecer o amor de Deus sem fatos e as leis de Deus sem amor, né? Você pode experimentar no seu interior o amor de Deus sem nenhum fato físico que ressoe com isso. E você pode conhecer as leis de Deus, as leis científicas, sem nenhum amor. Quer dizer, a verdade da ciência, a verdade da religião. E você pode unificar essas coisas, né? Eu me interessei muito, sabe, por esse assunto da evolução, da criação. Eu li esse livro, Universo Inteligente, eu aconselho esse livro. Eu vi do Intelligent Design. Você falou agora, Estela, que tem os criacionistas, os evolucionistas teístas, né? É a última geração de cientistas, né? Naquele trabalho que eu fiz do Francis Collins, que depois tu me passou até o PDF, A Linguagem de Deus, e ele é um desses cientistas, né? É o cara que foi o coordenador do projeto Genoma, e ele era ateu, e ele chegou à conclusão que tinha que existir alguma coisa a mais também, né? Porque eles não conseguem... É que chega um momento que a ciência não consegue explicar, né? Pelo menos não conseguiu até hoje, né? Como que se deu esse start da vida, né? Eles chegam próximo, mas eles não conseguem chegar na conclusão.